Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Dia de festa! Uhul! Ela, Marcela. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, ouvintes que agora são espectadores, porque acompanham a gente com imagem o tempo inteirinho. Nossos ouvintes já sabem, ó, debatedores, já dei um sorriso, tchauzinho pra lá, que a turma tá acompanhando a gente com imagens e também acaba compartilhando o programa de hoje nas suas redes sociais. Afinal de contas, o que é bom, a gente compartilha, abençoa, alcança, multiplica, alcança um monte de gente que a gente não tem ideia. Vamos apresentá-los então, JR? Estreando hoje com a gente à mesa, pastor João Neres. Dá um tchauzinho ali, pastor, pra câmera. Ao lado dele, pastor Gilson Bifano. Ao lado dele, o apóstolo Cássio Mariano. E a nossa menina da mesa aqui ao meu lado, a pastora Virgínia Estevam. Todo mundo preparado. Todo mundo aqui, apóstolos, para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós. Você está na 93 FM. Esta é a melhor, minha gente. Tem aniversariante hoje e amanhã, Marcela? Tem aniversariante hoje e amanhã. Participa com a gente pelo WhatsApp 96803-8319. Manda por escrito pra gente nome do seu pastor, nome da sua pastora, nome da sua igreja. Esquece de contar o seu nome, que a gente também quer te honrar. Muito bem, muito bem. Todo mundo participando, já aqui no nosso debate, são 11h03. Um dia maravilhoso e abençoado para você. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. As pessoas com as quais eu convivo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, as pessoas com as quais eu convivo só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas. Antes disso, elas caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro. Chega a ser dolorido, porque por mais que eu fale, elas não ouvem. Como lidar com gente que ignora os avisos de quem as ama? Provérbio 17:10 diz: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato, e quando quem não nos ouve é de nossa família. Você tem perguntas sobre esse assunto? Você tem histórias para contar? Você tem questionamentos para apresentar? Você concorda? Você discorda? Fale com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, é o 96803-8319, 96803-8319. Vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastora Virgínia Estevam. Bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a todos vocês que estão aí. Bom, é muito difícil quando você quer falar com alguém, você quer dizer para alguém que uma pessoa está errada e a pessoa se coloca na soberba, se colocando acima de qualquer coisa, ou definitivamente decide fazer o que ela quer fazer. A palavra de Deus nos instrui, eu gostaria de ler em Salmos 19, versículo 13, também da sabedoria guarda a tua serva, para que não se assenhorie. Ou seja, no momento que você deixa que a soberba assenhorie dentro de você, do seu coração, a sabedoria, ela simplesmente, ela sai da tua vida. Quando você deixa que aquilo domine sobre você, o orgulho, a arrogância, você não tem mais olhos, você não tem mais ouvidos para escutar. Então, algo que você precisa aprender é, primeiro, aprender a ouvir e aprender a escutar e transformar. E segundo, e eu acho que é muito importante, é que além de você ter humildade para ouvir, você precisa entender que nem todo mundo vai ouvir você quando você decidir falar. Ou seja, aquela pessoa não quer naquele momento ouvir, isso não significa dizer que ela não vai ouvir algum dia. Então, nunca desista de falar. Apóstolo Cássio Mariano, bom dia, seja bem-vindo também ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia à mesa dos debatedores. Quero também agradecer a Deus por essa oportunidade, dar bom dia também a todos os nossos ouvintes. O tema é um tema sugestivo,
importante, nós vivemos isso todos os dias, principalmente nós pastores, que dedicamos o nosso tempo a aconselhar e a orientar. Isso faz parte da vida, porque como pai, como amigo, como filho, nós vivenciamos essa história. Mas sabemos que o próprio Deus, ele vai se posicionar em liberar conselhos. E você vai ver Deus dando conselho para Caim. E Deus vai fazer o conselho para Caim dizendo que o mal já está à porta. Então Deus está dizendo que tudo aquilo que a gente faz, vamos sofrer consequências. Porém, Deus diz para ele, é bom que você faça o bem, mas ele não obedece. E aí a questão da desobediência, de não se submeter a um conselho, vai lhe trazer prejuízos, vai lhe trazer problemas, vai lhe trazer dificuldade. Como lidar com isso? Você vai ver Jesus tendo um relacionamento com Judas e vai deixar Judas se posicionar diante do sentimento que ele quer. E vai até passar para ele a questão de um pão, vai alimentar ele. Você vai ver que Jesus vai continuar o amando, mesmo ele tomando uma decisão errada. Então a pessoa está perguntando, o que fazer quando a pessoa não quer aceitar o conselho? É continuar orando, é continuar amando, é continuar aconselhando e tentar de alguma forma ajudar. Só que muita gente só aprende errando. Agora, pior são aqueles que nem errando querem aprender. Pastor Gilson Bifano, muito bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93. Como o senhor tem a sua perspectiva sobre esse tema, pastor? Bom dia, JR, bom dia, colegas aqui da mesa, bom dia, Marcela. Quando a gente lê um texto desse, a gente percebe que a questão está na família, no relacionamento familiar. Eu sempre digo o seguinte, que viver em família é uma arte, a gente tem que aprender, é uma coisa intencional, você tem que estudar, você tem que ler, porque viver com o outro é muito complexo, porque cada um tem o seu jeito de ser, a sua maneira de pensar. Então eu costumo dizer o seguinte, que uma das coisas importantes na vida familiar, no relacionamento familiar, é o cultivo da liberdade. Você pode dizer alguma coisa, mas você tem que dar liberdade ao outro para decidir o que vai fazer. O que você diz é aquilo que você pensa, que você acha que deve ser praticado, mas o outro tem a liberdade de pensar diferente. Então você pode continuar falando, e aí eu faço um adendo, como se fala, como você fala com o outro, como você dá conselho ao outro. Eu vejo muitas vezes pais dando sermões, pregando sermões para os filhos. E quando você prega sermão na sua família, para os seus filhos, a possibilidade de o outro ouvir com atenção é muito pequena. Então, nós temos que aprender a viver em família. E quando você percebe que o outro está no caminho talvez um pouco perigoso, você pode falar em oração, com jeito, a hora certa, tem momento que você tem que ficar calado e falar com carinho e deixar que o outro decida. Você não tem obrigação de tomar decisão pelo outro. Você pode falar, você pode dar liberdade para o outro tomar a decisão que ele vai tomar e você, acima de tudo, deve orar para que Deus, o Espírito Santo, fale ao coração daquela pessoa. Queremos ouvir também a opinião do nosso estreante de hoje, já anunciado pela Marcela Bastos, o pastor João Neres. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia aos ouvintes da 93 FM. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar essa ouvinte, porque ela demonstra um zelo, um carinho, uma preocupação pelas pessoas que estão ao seu lado, pessoas inclusive da família, que muitas vezes essas pessoas não querem ajudar nem elas mesmas e têm dificuldade de aceitar conselho. Bem, primeiramente, o versículo citado é um versículo de Provérbios. Provérbios é um livro sapiencial e eu gostaria de mais adiante contribuir com outros textos do ponto de vista também espiritual, né? Porque do ponto de vista normal, do ponto de vista terreno, do ponto de vista humano, é isso mesmo. Existem pessoas que só vão aprender após a queda, só vão aprender com os próprios erros e nunca com os erros dos outros. Mas existem situações na Bíblia em que uma oração mudou todo o contexto da história e nós podemos estar orando por essa pessoa, amigo da família ou da igreja, para que ela mude o seu conceito e aceite o conselho. Depende de alguma coisa, gente. Vou fazer três afirmações aqui para saber o que é que vocês pensam sobre elas. Quem fala, o que fala e como fala. Faz diferença
Ou não faz diferença? Completamente. É importante primeiro você entender que se você quer e ama realmente uma pessoa, você tem que buscar a Deus e o Espírito Santo a maneira como você tem que se apresentar aquela situação para aquela pessoa. Então, às vezes não é o tempo de Deus, às vezes você está com muita raiva, espera um pouquinho, passe o tempo, depois você fala. Mas uma coisa muito importante que todo mundo que vai tentar ajudar o outro tem que entender é que quem muda as pessoas não são as pessoas, é Deus. Então você pode contribuir com elementos, você pode ajudar as pessoas para falar a verdade, com muito amor, mas você nunca pode entender que você é a pessoa que vai mudar a pessoa. Então, com humildade, você vai conseguir alcançar muito mais conquistas e buscando a Deus para o momento certo, a hora certa e a maneira certa de falar e conduzir a situação. É muito importante esse posicionamento de como falar. Sim. E a pessoa que está ouvindo. E mais do que tudo, respeitar a decisão da pessoa. Porque o próprio Deus, ele vai respeitar, ele vai fazer uma colocação sobre o assunto da decisão. E vai dizer, e vai alertar a pessoa sobre a consequência da decisão que ela vai tomar. Porém, Deus não vai intervir. Deus vai respeitar a decisão da pessoa. Então, é tratar com amor, tratar com carinho, tratar com muita oração, mas acima de tudo, é respeitar a decisão e o posicionamento da pessoa. E aí o grande problema que aqui é numa colocação familiar, que causa esse desgaste, porque a pessoa quer forçar a pessoa a decidir o que ela pensa, o que ela quer. E a pessoa tem que ter essa liberdade de fazer as suas decisões, principalmente se a pessoa é de maior. Todo mundo que sente desejo de falar algo para alguém é a melhor pessoa para falar algo para alguém, porque sente vontade de falar algo para alguém, ou pode ser que tenha uma outra pessoa com quem é esta pessoa, com quem alguém quer falar alguma coisa, tem uma conexão, tipo assim, essa pessoa, quem fala o coração dela? Exato. Fulana de tal. Então a melhor pessoa para falar com ela é a fulana de tal. Tem isso ou isso é uma bobagem? Com certeza, a gente percebe o seguinte, que como se fala até com o tom da palavra, né? O tom da voz. Eu vejo aqui nesse texto, né? Porque por mais que eu fale, a frequência, né? Às vezes a pessoa fala a mesma coisa durante todo dia, né? Fica a familiaridade. E não adianta, a questão da frequência, todo dia falando a mesma coisa, só piora a situação. Então, falou uma vez, deixa Deus agir, né? Naquela fala, no coração daquela pessoa. E uma outra coisa interessante que eu vi no texto aqui é as consequências de suas escolhas erradas. Eu lembro muito daquele texto lá da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo pediu parte da herança, com certeza, embora não esteja no texto ali, com certeza o pai deu uma palavrinha para o filho, mas ele deixou aquele filho fazer as suas escolhas. E na vida, muitas vezes, só se aprende quando nós experimentamos as consequências das escolhas erradas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele voltou mais humilde, voltou arrependido. Vai doer no coração da pessoa que fica em casa, como no caso do filho pródigo. Mas o posicionamento do pai é que vai chamar a nossa atenção. O pai deixa, respeita a posição do filho. E quando o filho se arrepende, o pai está pronto, de pronto. Braços abertos a receber. Essa questão de estar pronto é uma questão muito importante. Você precisa estar pronto para lidar com as pessoas, você precisa estar pronto a corrigir as pessoas, mas principalmente a entender que você não é dono da vida daquela pessoa. Então você precisa de estratégia. Se você a ama de verdade, escolha uma outra pessoa para falar se você está com raiva da situação. Se você ama de verdade, escolha o tempo certo para você falar, na estação certa, na hora certa. E se você ama de verdade, olhe por essa pessoa. Isso que vai fazer a mudança dela. Inclusive, JR, assim como Jesus disse que o profeta não tem honra em sua casa, às vezes a pessoa não recebe um conselho de um amigo, não recebe da própria mãe, não recebe do irmão, do pai, mas recebe de uma pessoa específica. Então convém a pessoa ter uma sabedoria e deixar ele conversar com essa pessoa específica, orientar até outra pessoa para chegar a ele, quem sabe, romper essa barreira. Olha, um dos nossos ouvintes conta aqui uma história da família, ele cita aqui alguns detalhes específicos que eu, por respeito a ele e cuidado, vou omitir, mas ele diz que esta pessoa, que é da família, envergonha o evangelho, que quando ele não está firme com Deus, ele bebe, ele trai a esposa,
sabe? Ele faz com que membros da família o chamem de crente safado. Aí ele disse, eu dou muito conselho para ele, mas ultimamente ele não quer nem vir mais na minha casa, pois sabe que eu reprovo o que está fazendo com sua esposa. Ele tem 47 anos, fico triste, pois sempre cai nos mesmos erros e não tem credibilidade quando quer falar de Jesus. Veja, esta é uma questão que aí está. A tentativa era de mudança, de fala, de repetição, mas chega uma hora que a pessoa, parece que cansa, né? De alguma forma. Que estratégia nova é essa? Deve ser montada para alguém que é viciado, é um alcoólatra, uma pessoa que está no alcoolismo, né? Eu colocaria uma estratégia muito simples. Se você tem uma pessoa que é viciada, ela erra exatamente na mesma coisa, eu acho que você precisa ajudar a esposa. Ou seja, aquela pessoa que está do lado de uma pessoa que é viciada, ela tem os efeitos tão fortes que ela simplesmente desaba e pode destruir toda a família. Se você não está conseguindo falar com o marido, que é o marido então vamos à esposa, vamos aos filhos, no sentido de dar força para eles para lidar com essa situação. Porque o codependente, ele também passa por situações até mesmo muito mais difíceis do que o dependente. Então, se você não está conseguindo acessar, aquele muro está ali na tua frente, você não consegue, a pessoa está teimosa, fazendo só o que ela quer, ore e comece a estratégia de tudo que está em volta dela para a gente poder dar força para essa família. Outra pergunta que vem dos nossos ouvintes aqui, uma delas dizendo, JR, eu tenho uma filha, a filha dela tem aproximadamente 20 anos, foi morar com o namorado, essa menina engravidou adolescente ainda e resolveu ir morar com ele. E aí a nossa ouvinte conta, estar longe de mim e com atitudes muito desagradáveis como mãe e filha, eu disse a ela que eu estaria dando liberdade para ela e eu não vou fazer questão de estar perto, pois ela não quer. Quem quer faz acontecer. Eu aconselhei muito. Também fui mãe nova e com minha experiência eu quero proteger de alguma forma, mas ela não quer me ouvir. E aí diz que o rapaz que está com ela também é um menino que tem família e provavelmente a família orientou, mas ele também não quer ouvir. Pergunta dela, eu fiz errado em dizer que estou dando liberdade para ela? Às vezes os pais fazem essa pergunta, onde eu errei, né? Eu fiz errado, procurando talvez se punirem, né? É uma autopunição. Nós temos que pensar o seguinte, os filhos crescem. Os pais precisam entender isso, os filhos crescem, quando os filhos são pequenos, a gente pode tomar decisão por eles. Mas quando os filhos crescem, eles são adultos. Responsáveis pelos seus atos. E eles tomam suas decisões. Muitas vezes essas decisões são contrárias à nossa vontade. E aí nós temos que ter o quê? Respeitar. Dói. É sofrido ver um filho caminhando numa estrada ruim, que a gente percebe isso, né? Mas vai fazer parte do crescimento, vai fazer quebrar parte, a cara e vai aprender. Isso, do crescimento da maturidade, né? Então nós temos que respeitar, conviver com filhos adultos é muitas vezes complicado, porque os pais pensam que os filhos ainda são adolescentes, são pequenos e não respeitam que esse crescimento dos filhos, porque eles se tornaram adultos. E quando se tornam adultos, eles têm a responsabilidade. E com as responsabilidades, eles vão também ter as consequências. Acredito que essa situação de ela falar que eu dou liberdade pode nos levar a crer que o sofrimento dela é tão grande que ela não aguenta mais lutar pelo melhor da filha. Não aguento mais, eu fiz tudo que eu podia fazer. Mas, por outro lado, ela precisa entender que a filha, dentro da situação que ela se encontrou, e ficar grávida e um casamento, são muitos elementos ao mesmo tempo, ainda que não tenha casado, mas está morando junto, é uma situação nova para ela. Então, muitas situações faz com que o jovem queira lutar, refutar qualquer tipo de agressão no sentido de controle. Então, essa mãe deve ter tentado de todas as formas, mas o jovem entende e vê isso de uma percepção de controle. Está querendo me controlar, quer mandar na minha vida. Então, a mãe, e eu sou mãe, eu entendo o que ela está passando, a gente precisa de o tempo de Deus e a situação estrategicamente como lidar com nossa filha. Então, indico essa mãe que está vivendo esse sofrimento tão grande, a ela ser amiga.
não é, eu vou dar liberdade, mas ser aquela conselheira, aquela pessoa que está ali à disposição, aquela pessoa que não quer criticar, aquela pessoa que não vai mais julgar, não vai tentar dar o caminho para a filha ou dominar aquela situação, simplesmente dar conselhos e ser uma outra visão. Ela cresceu, então agora você fale de uma forma diferente, seja amiga da sua filha. Existe uma situação entre pai e filho na Bíblia, que está no livro de 2 Samuel, que é entre Davi e Absalão. Tem situações, tem circunstâncias que fogem ao nosso controle e somente uma intervenção divina irá resolver. Aconteceu, vocês sabem que Davi, após o pecado, seu filho se revoltou e se rebelou para tomar o reino, e vai acontecer que Davi descobre que do lado de Absalão está o melhor conselheiro da sua época. O nome dele era Aitofel. Diz o texto de 2 Samuel que o conselho de Aitofel era como a palavra de Deus. Diante disso, Davi ora em 2 Samuel 15:31 e ele diz: ó Senhor, eu te peço, transtorna o conselho de Aitofel. E o que é que vai acontecer? Ele infiltra um outro conselheiro, né? E acontece que em 2 Samuel 17:14 diz: então Absalão e todos os homens de Israel disseram: melhor é o conselho de Uzai do que o conselho de Aitofel. Então o que houve? Houve uma intervenção divina por causa do clamor, do desespero de Davi. E então ali Deus agiu. Existem situações com os nossos filhos, com os nossos amigos, com aqueles que nós aconselhamos, que nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Davi pediu uma intervenção divina, Deus transtornou o conselho do melhor conselheiro de Israel, inclusive ele veio a se suicidar, porque o seu conselho não foi aceito, e o conselho de Uzai foi aceito, fazendo com que Davi voltasse ao trono de Israel. Olha, essa palavra chega aqui antecipadamente para responder uma outra pergunta que faz o ouvinte, que vários estão nessa mesma linha, dizendo o seguinte: eu já fui uma pessoa que não ouvia ninguém. Isso. Eu andei em caminhos ruins, toda a minha família falava que eu estava no caminho errado, porém eu achava certo. E através do Espírito Santo, que ele me ajudou, o Espírito Santo me ajudou a enxergar que realmente eu estava errado. Isso. Acho que a família deve até falar, mas se perceber que a pessoa não escuta, acho que o melhor caminho é a oração. E hoje eu colho as minhas consequências, mas isso me ajuda muito a não errar novamente. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a questão de uma pessoa teimosa, quando você está lidando com uma pessoa teimosa, você tem que entender. Aquela pessoa, ela está literalmente acreditando naquela verdade que ela mesma criou e ela concebeu na mente dela que nada vai acontecer com ela. Até o momento que ela começa a colher aquilo que ela está semeando. Nesse momento, ela quebra todo aquele orgulho, porque a teimosia, a pessoa teimosa é aquela pessoa muito orgulhosa, cheia do seu próprio entendimento. Então, naquele momento que ela perde o controle das circunstâncias, ela começa a ser desafiada a ser uma pessoa mais humilde, a ouvir mais, a escutar mais. Aí que entra os conselheiros, a família, a pessoa certa, a hora certa. Então, quando você tem que lidar com o teimoso, você tem que aprender que se você ficar teimosamente também falando a mesma coisa para ela, ela só vai criar cada vez mais resistência com você. A situação. A verdade é que a gente chega aqui a uma conclusão, você vê o valor da oração em todos os momentos. Amém. Num momento de dificuldade, de resistência, nosso posicionamento para ouvir, foi aquilo que a senhora falou. Primeiro se colocar como amiga, porque se cria uma resistência, aí cria-se também uma inimizade, se cria-se mais uma distância, a mãe de forma nenhuma poderá desistir da sua família e da sua filha. Talvez se calar. E se calar também é estratégia de guerra em muitos momentos. E foi isso que Deus, como estratégia, se calar e manter a oração constante, pedindo a Deus que venha guardar, que venha livrar, que venha proteger aquela pessoa, aqueles filhos. E aí no momento certo e na hora exata, o Espírito Santo vai atuar, vai agir conforme o pastor falou ali no caso de Davi, e aí vai ser o momento ideal para poder trazer novamente essa restauração familiar, que esse é o foco que nós estamos falando. Eu queria dar um exemplo dessa mãe, por exemplo, porque quando a filha volta, a mãe também tem que estar curada. Deixa eu dizer, a mãe também está magoada. Ela está magoada, olha o que ela fez comigo. Se ela usar esse tempo para ela poder digerir essa dor, digerir que os jovens, eles querem testar coisas, eles querem viver. Isso não é uma coisa pessoal, é apenas a decisões erradas. A mãe precisa ser curada. Então, olha que coisa forte isso, não podemos esquecer também que nós passamos por decisões na nossa vida, né?
Um ouvinte nossa conta o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. Está aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. Minha filha foi morar junto com o namorado, ela engravidou, ficaram desempregados e pediram para morar na minha casa. O namorado não mostra interesse em trabalhar para cuidar da família e ela o defende com unhas e dentes. Eu não posso reclamar de nada que ela fica irada e me responde. Confesso que não aguento mais essa situação. Tô quase mandando eles embora da minha casa. Eu só não fiz isso por causa da criança. O que os debatedores me aconselham? Viver em família é complicado, como às vezes a gente pensa, romantiza muito, né? Eu trabalho com famílias há 23 anos e a gente romantiza muito o tema família, né? A gente costuma dizer, tem uma expressão, a família margarina, aquela família que nada de mal acontece, né? Tá tudo muito bem, mas família é essa realidade aí, né? E aí nós temos que dizer o seguinte, às vezes não dá para, só uma palavrinha com a pastora aqui, às vezes não dá para ser aquela mãe amiga, aquele pai amigo, né? Porque o outro não quer. Fazer o quê? Não é isso? Então nós temos que ter, às vezes em família, nós temos que manter uma distância segura. Eu costumo dizer isso. E essa geração, pastor, ela não está acostumada a ouvir não. Essa é a pior geração. E aí é o seguinte, só a questão do caso aí que a filha veio para dentro da casa da mãe. Com o namorado. Aí não quer submeter-se às regras da casa. Entende? Então, minha casa, minhas regras. Isso. Nós temos que ser duros, às vezes, essa questão. Vai ser sofrido para nós? Vai. Mas o outro só vai aprender, às vezes, com as feridas da vida. Porque ela não consultou a mãe e o pai quando foi ter aquela experiência que gerou esse filho. Ok, como pai e como mãe, nós temos que abraçar, temos que realmente ajudar, mas tem que ter um limite. Sim, tem que ter um limite, não pode ficar passando a mão na cabeça do outro, que erra, ele só vai aprender quando sofrer, quando as feridas da vida. E às vezes, como pais, nós temos dificuldade de fazer com que, permitir que o outro sofra. A permissividade, eu quero dizer que o amor é limite, né? Eu acho que você precisa... Para você amar uma pessoa, você precisa entender que o conceito do limite é até onde você pode ir com aquela situação. Então, quando a própria mãe começa a ficar se autodestruindo e tendo que ser permissiva na situação que ela está vivendo, o que significa dizer? Eu acho que a estratégia nunca é falar mal do rapaz que está com a menina, porque ela o ama. Então a boa estratégia é sentar com ela e colocar limites. Olha aqui, se isso não acontecer até certo ponto, até essa situação, então você vai ter que procurar uma outra situação, porque o limite vai fazer da filha entender que a mãe não vai ser permissiva com qualquer situação que aconteça. Então talvez essa mãe vai ter que ter muita coragem. Eu digo que é uma situação extremamente complicada e difícil, mas será que a sua filha não precisa realmente passar por essa situação para ela poder ter humildade e aprender a te pedir ajuda? Manda embora. Eu não acho que tem que mandar embora. Eu acho que tem que criar um caminho. Cada caso é um caso. Eu acho que é o seguinte, no caso, numa situação que eu tivesse na minha filha... Mandar embora é a última instância. Eu acho que nunca. Assim, eu acho que nunca mandar embora sem uma estratégia de como, porque você vai pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e vai colocar ela para os leões. Acredito que esse não é o melhor caminho. O melhor, a não ser que ela também coloque no limite daquilo que ela está fazendo. Porque, agora, só para a gente relembrar, é o namorado, é a filha e a criança. E o problema é que o rapaz não trabalha. Na perspectiva da mãe, vamos lembrar, perspectiva da mãe, ele não está procurando uma saída para isso aí. Mas a permissividade, né, JR? Eu acho que talvez ela está engolindo tanta coisa porque ela não quer mexer na situação, porque dá tanta dor de cabeça. Irrita, briga. Aí, no final das contas, ela não está tendo a sabedoria de também colocar limites. Então, existe a questão da dor, da situação da filha, mas também, será que não existe a questão dela se posicionar diante dessa situação? Eu acho que o posicionamento de uma pessoa que está vivendo, a pessoa que está se ultrajando, está magoando, o desgaste, eu acho que ela tem que se posicionar. Olha, vamos fazer o seguinte, é aqui até aqui. Uma ouvinte nossa diz assim: eu quase fui expulsa da minha própria casa. Até que tomei uma atitude e fiz eles alugarem um apartamento para eles. Isso, fez um caminho. Hoje vivem na sua casa, eu ajudo dentro do possível para olhar as crianças, eles poderem trabalhar.
eu não permito que atrapalhem a minha vida com Deus, diz aqui a nossa. Convém lembrar que na Bíblia, Ismael foi mandado para fora de casa. Era o que aquilo? Era um problema familiar, né, pastor? O senhor que trabalha com família há muito tempo. Era um problema grave. Ambos eram filhos de Abraão, inclusive, pela nossa lógica humana, Ismael era o primogênito, mas a Bíblia chama Isaac de primogênito. E aí chega um momento que a Sara diz, olha, manda ele embora. Manda essa mulher com seu filho. Eu queria parabenizar essa família, só um minutinho, eu queria parabenizar essa mãe que acabou de falar. Essa última agora. Por quê? Porque a questão do posicionamento é muito importante. É uma questão de limite sobre as coisas. Olha só a posição dela. Não deixei de ajudar, porém disse que o convívio não teria mais condições. Fiz o desgaste. Novo. Então por quê? Porque estava trazendo um prejuízo terrível. Então é nesse momento. Tá ótimo, excelente, ó. Tô lhe ajudando, não estou virando as costas para você, minha filha, lhe amo, porém você vai ficar no seu cantinho. Não estou expulsando, né? Porque eu acho que a questão da raiva, da ira... A mesma coisa seria para o menino, olha, você precisa ter responsabilidade, agora vocês têm um filho, e aí você tá desempregado, eu vou ajudar com limite. E tem bem que é estratégico, eu vou ajudar 6 meses. Dali em diante você precisa arrumar alguma coisa. Isso vai fazer eles sentirem o peso da responsabilidade. Outro ouvinte dizendo o seguinte: a minha filha fará dentro de poucos dias 18 anos. E desde os 15, diz aqui a mãe, ela vem dizendo que quer viver a vida dela, quer ter as atitudes dela, e é uma menina que, segundo a mãe, tem interesse por mulheres, pessoas do mesmo sexo. E quer beber, e quer sair, quer viver a vida, e a mãe diz, você não vai fazer isso, porque eu sou uma serva de Deus, eu não admito isso. E, com certeza, pelo contexto todo, enquanto você estiver sob minha responsabilidade. Daí os 18 anos baterem a porta e a mãe dizer assim, e agora, o que eu faço? Esse é o problema. Então, ela diz, como mãe, eu tô com meu coração partido, porque eu sei que nós escolhemos o que nós plantamos, né? Sei que a minha filha está escolhendo um caminho errado, mas eu não tenho mais como interferir. Sim, e não acredito que seja por causa dos 18 anos. Eu acho que existe a questão da dependência financeira. Tudo bem que dos 18 anos, pela lei civil, você torna uma pessoa capaz, um incapaz incapaz. Mas a questão é que a mãe precisa entender que não sabemos necessariamente se a filha vem saindo e fazendo essas coisas, independente da mãe ver ou não ver. Concordar as ou escolhas, ou concordar, ou ver ou não ver. Agora, a grande questão que ela tem que entender é que se ela depende financeiramente, né, da mãe, ela vai também ter que criar novos caminhos, com os novos valores e naquilo que ela acredita. Então, acho que essa percepção da dor da mãe poxa, eu queria tanto que a minha filha tivesse decisões diferentes, mas eu quero dizer para você, mãe, que eu sou mãe também, de 4, e faço cura interior há 26 anos, eu quero dizer para você que o processo espiritual da sua filha nada tem a ver com a sua decisão. Tem a ver com a sua decisão de amá-la incondicionalmente, independente das decisões dela, mas criar um artifício para que ela possa posicionar-se a ser uma pessoa mais independente financeiramente também, mas que ela possa ser sua amiga. Por favor, não a rejeite pelas escolhas que ela faça. Só a questão importante dizer assim, os filhos crescem, já disse isso aqui, os filhos crescem e tornam adultos. Ok, essa menina quer sair? Ok. Agora, os pais precisam colocar bem claro para os filhos o seguinte, muito bem, você vai então alugar um apartamento, né? Que legal, parabéns, autonomia, liberdade. Então, você vai pagar o seu aluguel. Eu não estou podendo arcar com essa despesa. Outra coisa, não conte com as marmitas aqui de casa. Né? Porque às vezes é muito cômodo, o filho aluga o apartamento, é o pai que paga o aluguel, é a mãe que cozinha e manda a comidinha para lá, aí vem a roupa suja, se lava em casa, cuida das crianças, assim é fácil. A avó cuida das crianças. Aí tem o relacionamento lá, né? Na área da sexualidade, não quer ter compromisso. É fácil. Então, os pais precisam... Ok, querem sair? Os filhos querem sair? Ok, então que assumam os compromissos. Né? É como a situação do filho pródigo. Vai chegar um momento que nós não temos mais controle. Quando ela fizer 18 ou 21 que seja, ela vai decidir e pronto. O que cabe a ela orar agora e aconselhar e fazer como Davi fez, né? Para tentar mudar a cabeça dela. Mas ela vai escolher...
tem as suas regras. Em casa, a regra da casa. A mãe é crente, serva de Deus, aqui não entra álcool, aqui não entra droga. A música aqui é diferente. O limite tem que ter estabelecido. A rádio aqui é 93 FM. É isso aí, pastor. Uma palavra boa, hein? Então, a gente viu que uma das formas que deve acompanhar qualquer outra forma é a oração. Amém. A oração é insubstituível. Você pode falar, cantar, pular, dançar, mas se você não orar, não vai ter mudança. A transformação decorre dessa postura aí de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor, além de todas as outras. Estou só explicitando isso porque às vezes é uma pessoa que fala muito bem, mas se ela não orar, o impacto vai ser diferente. E tem uma pessoa que às vezes é só olhar. Às vezes é só olhar. Eu conheci a história de uma menina que estava fora da igreja há muito tempo e a mãe sofrendo com isso. Quem contou foi a menina. E um dia a menina chega em casa de madrugada, entra quietinha, mas escuta um sussurro. E ela vai acompanhando o sussurro, chega lá no quarto dela, menina, a mãe ajoelhada na cama dela, orando pela vida dela. Nossa. O fato de ver a mãe, o fato de ouvir a mãe orando por ela, o Espírito Santo usou esta cena para impactar o coração dela e transformar a vida dessa menina. Que lindo. São 11h36 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. O Departamento de Trânsito de Mumbai, lá na Índia, desenvolveu a campanha O Semáforo que Pune. Mumbai é a 7ª cidade mais populosa do mundo. Como não poderia deixar de ser, é também uma das mais barulhentas do planeta. E boa parte aí dessa terrível sinfonia indiana vem das buzinas. A campanha estabelece o seguinte: quanto mais os motoristas buzinarem diante de um sinal de trânsito, mais tempo o sinal vai ficar fechado. Através de sensores de decibéis que são instalados aí nos semáforos, é que a contagem regressiva lá nos temporizadores que anunciam aí o sinal verde é estabelecida. Dessa forma, a impaciência é punida através de mais espera. Portanto, se o nível de decibéis exceder o nível de 85, o temporizador, o que faz? Reinicia a contagem e o motorista fica mais tempo. Bom, a pergunta é: estamos nos tornando cada vez mais impacientes? Você já teve problemas por causa da sua impaciência? A falta de paciência pode afetar a nossa vida espiritual? A gente cita Provérbios 14:29, que diz: o longânimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Vamos começar com o pastor João. Ok. Nós vivemos a geração da ansiedade, né? As pessoas estão sofrendo, dizem que é o mal do século, e parece que enquanto o sinal está fechado, o camarada já está com a mão na buzina. Às vezes é 1 segundo. Se você for o primeiro da fila, querido, tome cuidado, porque 2 segundos você já está sujeito a levar um tiro, né? Infelizmente, é realmente a realidade que nós estamos vivendo. A Bíblia nos diz que uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade, né? É a mansidão, é a temperança, é domínio próprio. O cristão, ele saberá se portar, né? Aquele que não tem o Espírito, obviamente, não tem a evidência do fruto do Espírito, e nós temos que conviver com essa pessoa pacificamente para não reagir. Porque hoje, se nós somos mais pacientes, se nós evidenciamos o fruto do Espírito, nós temos que ter paciência com a pessoa e não reagir para não causar uma tragédia. Verdade. Aí, no livro dos Romanos, no capítulo de número 5, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sabemos que é uma virtude você ser paciente. Verdade. Nos dias que vivemos, dias de tantas correrias, não é fácil, hora para tudo, hora marcada, e aí vem essa questão dessa ansiedade que tenta tomar o nosso emocional, e lidar com isso não é fácil. Mas sabemos, eu estive no Egito e fiquei muito impactado no Egito, porque quando dá 4 e pouca da manhã, 5 horas da manhã, começa buzina para todo lado, é uma coisa louca, eu nunca vi um negócio daquele. Então, imagina, a pessoa já está num grau de estresse e vive numa situação como essa, então cada vez mais vai piorar a situação. Mas a paciência, em todos os momentos, ela ganha com Deus, ela ganha de forma familiar, ela ganha de forma social. Então vale a pena trabalhar isso em nós, que é a questão
da paciência. Ter paciência é uma virtude e a gente glorifica a Deus porque nós estamos em busca todos os dias de ser mais paciente. Quem é mais paciente só tem a ganhar. A questão da paciência, te ver as coisas numa perspectiva bíblica, é claro, né? A gente tem que olhar as questões que nos envolvem com a perspectiva bíblica. Mas aí você percebe o seguinte: você viaja para os países do primeiro mundo, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, são pessoas não cristãs. A gente não ouve barulho de buzina. É tudo no horário. As pessoas respeitam o outro atravessar a rua. Não são crentes. As coisas não Eles não têm fruto do Espírito, porque não tem Mas a educação. Né? Educação. Educação. Então nós temos que educar o nosso povo. O povo brasileiro, infelizmente, não é um povo educado. Eu aprendi a não jogar um papel de bala na rua com meus 7 anos, 6 anos. Meu pai me ensinou a não jogar papel de bala. Tinha que colocar no bolso, chegar em casa e colocar no lixo. A mesma coisa em buzinar, a mesma coisa. O sinal amarelo no Brasil é para acelerar. Né? Sinal amarelo para acelerar. Tem um ouvinte nosso. Eu moro lá, agora ali tem aquelas faixas brancas, né? Não se respeita. De pedestre. De pedestre não se respeita. Então, a faixa branca ali. Então, nós temos que punir mesmo. Ouvinte dizendo, sou motorista, JR, mas tem momentos que muitos estão no celular. Isso. E aí, como é que faz? Tartaruga. É que também, o de trás, conforme o carro, consegue ver que o da frente ele tá no celular. Ele quer despertar o carro. Então a buzina, se eu tô entendendo, é isso, né? A buzina é pra não é isso? Mas tem as tartarugas também. Vamos lá, né, JR? Pelo amor de Deus, tem aquela pessoa que quer andar a 60 e anda a 60 e o limite é 80 na faixa direita, que eu acho que tem todo o direito, mas aquela pessoa que quer fazer da faixa esquerda o seu lugar de andar a 40. Mas a buzina não é para então, buzina, aí não é questão de buzina, né? A questão de vida. A pessoa está atravessando, é um alerta. Não é para ficar buzinando, porque você não vê de alerta, né? De alerta. Mas o que eu estou falando é que existe... são 2 pontos que a gente precisa entender. O exercício da paciência tem... quando você entra dentro do carro, você já vai ficando meio assim, né? Já vai ficando irritada com aquela pessoa que demora 2 horas para passar a primeira. Então, existe um ansioso que quer que as coisas andem rápido, mas também existe aquelas pessoas que abusam da paciência das pessoas e elas fazem do seu jeito. Então, acho que 2 coisas que são importantes a gente entender. Existe a educação da pessoa de nunca buzinar. Aliás, eu acho até não só buzinar, eu sempre treino as pessoas quando estão dirigindo, comigo, que elas dirigem para mim, eu sempre digo assim, você precisa estar muito atenta. Então, a buzina não vai ajudar você a ter uma resposta rápida. Então, às vezes, a buzina pode até atrapalhar a sua resposta na sua direção. Mas eu acho que precisa entender também que dentro do lugar de trânsito, as pessoas já estão muito irritadas. Então, é um local de exercício muito grande de domínio próprio. E você precisa estar atento que naquela hora que você está dirigindo, é que você começa a ficar mais iracundo. Sabe? Aquela hora que você esquece Deus. Você não ora para você dirigir. Você simplesmente vai deixando que aquela situação vai deixando você nervoso. E se você estiver atrasado... Tem várias formas de buzinar. Essa para alertar do celular é um toquezinho na buzina. Opa! O camarada aperta e já está chamando para briga. Pode largar o celular aí, amigo. Já teve aquela que fala, né? Que o pessoal apertava a buzina e falava. Bom, aqui um ouvinte dizendo assim, JR, aqui a Geisa, eu moro em Portugal. Aqui eles utilizam mais a buzina do que no Brasil. São muito intolerantes. Isso. Eu, pastor Gilson. Então a teoria da Europa não é em todo lugar, não. Então não ficou tão seriam imigrantes? Olha estão aí. lá porque a questão você vai na Europa hoje. Não é preconceito. São pessoas que vão com outra cultura para a Europa e causam isso. Olha, se for para a Itália, então, deixa eu falar assim da experiência que eu tenho. Israel, na Itália, na França, na Espanha, todos os lugares que eu vou. A Itália, então, chega uma hora, eu não ando de carro na Itália. É impossível. Você fica desesperado. Se você parou um minutinho, só o cara começa a falar. Ele não só buzina, como ele começa a falar também. Então, acho que a questão real é que, dentro de um conceito de você ter uma população muito grande, essa é a segunda cidade maior, né, do país, então, dentro do conceito, as pessoas estão com trânsito, já entram irritadas dentro do carro, já estão desesperadas. Eu achei incrível e muito legal essa questão de você colocar um sinal que deixa o cara, você está irritado? Então, se você não esperar... Né? Só então que às vezes você tem 10 carros e um cara buzina,
Você imagina bem que a buzina desse cara atrasou a vida dos outros 9. Isso. Olha, a correção serve, né? Para educar. Agora, um ouvinte nosso está dizendo aqui, quando eu era criança em 1519, que nós somos da mesma época aqui, eu vi o desenho do Pateta e vi como o homem se transforma no trânsito. Exato. Tinha isso? Perfeito. E aí, não é do meu tempo, não. lembrar. Bom, o fato aqui, gente, é o seguinte, que a questão do trânsito é para ilustrar a paciência. Claro. Ou a falta dela. Não Ou é? a loucura, que Ou às vezes você fica falando sozinho. Agora, já viu? você sabe muito bem que existem circunstâncias em que as pessoas aceleram. Isso. E às vezes a pessoa passa por a gente voando, a gente fala alguma coisa, mas tem que pensar assim, de repente tá passando mal. Exatamente. Tá indo socorrer alguém, enfim. Eu sempre penso nesse negócio. Positivamente. Que é o seguinte, quem já andou de ambulância, sabe, entendeu? Sabe que quando a ambulância passa, as pessoas precisam abrir. Mas a gente acostumou a achar que a ambulância, ela tá só abrindo trânsito, só tá passando na frente. Houve casos em São Paulo, inclusive, que algumas pessoas alugavam ambulâncias. Entendeu? Não era ambulância, era a estrutura de ambulância, mas dentro era como se fosse uma van comum e era a maneira de transportar com mais eficiência e agilidade. Exatamente, em São Paulo aqui. Bom, depois disso, muita gente voltou a dizer, olha, tá vendo? Eu sabia. Só que a gente não sabe, às vezes a ambulância diz assim, lá, não tem ninguém. Não tem ninguém porque tá indo buscar. Lógico que não tem ninguém, tá indo buscar. E quando tem alguém, a gente sabe, porque tem uma certa movimentação no carro que fica visível. A questão da ambulância é uma coisa muito séria. Porque às vezes é um minutinho a mais, um minutinho a menos, faz toda a diferença no socorro da pessoa. Da educação do trânsito, né? Um dia desse eu recebi um vídeo, como se você comportar diante de uma ambulância que está ali atrás de você. Então, cada um vai saindo de forma abrir logo. É uma educação do trânsito. Mas eu já estive na Avenida Brasil, JR, que em 2 horas de engarrafamento me passaram assim umas 30 ambulâncias. Deve ter ocorrido a Terceira Guerra Mundial. Foi. E a polícia também passa bastante. E polícia também, muito carro, aí eu fiquei desconfiado. Agora também temos que dizer que nós temos um teste de paciência, nós estamos falando de paciência. Porque aqui, nós que moramos no Rio de Janeiro, tem que ter um grau a mais, né? Chegar aqui foi 2 horas. Nível guru. Sem engarrafamento, eu gasto do posto 13 para cá, gasto no máximo 25 minutos. Você é feliz, eu vim de Campo Grande. Eu gastei Quem pecou? Eu, 2 horas. 2 horas para chegar. Então, isso tudo também serve de exercício para nossa paciência. É o que está acontecendo. A população está muito grande. Está difícil. Precisa de uma cultura melhor, de uma estrutura melhor, até também. Por quê? Porque isso tudo desgasta. O camarada já trabalhou. Quem levanta 4 horas da manhã, pega trem. Depois, ou se volta no ônibus, pega um engarrafamento. Olha, e o motorista do ônibus. Tem paciência. Agora você imagina também. Aí a pessoa chega em casa, e quando vai falar com a esposa, que a esposa está dando para ganhar um abraço, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, nada, já está fora chega chutando tudo. Mas tem a questão também daquela cara de maldade, você está querendo ultrapassá-lo, quem já viveu isso, né? Você joga a seta, o cara que está na frente acelera, ou seja, ele esperou para acelerar quando você decidiu ultrapassá-lo. Então, existem coisas que acontecem para a pessoa que dirige todo dia, que você vê que existe uma né? Você tem que não só formar uma paciência dentro de você, como uma capacidade de transformar aquele momento difícil em não loucura, né? Porque você não fica aquele assassino, você fica querendo xingar aquela pessoa, aquilo começa dentro de você, aí você começa a perceber, olha como é difícil dirigir. A direção, ela é muito mais difícil porque você precisa trabalhar você dentro de você, como você se transforma diante de um volante. Às vezes as pessoas ficam corajosas, pessoas que fazem coisas erradas, então elas realmente precisam haver atitude delas diante da direção. Aquele filme antigo tratou sobre Um Dia de Fúria, né? O cara surtou. Tem gente que surta. Tem gente que muda no trânsito. Entrou no carro, a pessoa muda. Eu fui capelão no Colégio Batista aqui no Rio, e algo que eu nunca me esqueço foi durante um semestre eu tive que fazer 2 funerais de pais de alunos que morreram por questão de violência no trânsito, assassinato, muito triste, briga de trânsito. Por isso eu falando que é muito importante se ter domínio próprio e deixar passar. Nós temos que vigiar, pastor, que não sabemos quem está no outro carro. Eu já estive na seletiva, eu sou fuzileiro naval, e na época nós estávamos indo para o quartel, e na seletiva um camarada começou a piscar atrás, insistir, e o colega saiu.
sorte dele. Quando ele saiu, vários caras colocaram o fuzil para fora e disseram, ainda bem que tu saiu, tá ok? Nossa. Ou seja, se ele não sai, se ele resolve enfrentar, né? E aí ia ficar complicado. São 11h50 aqui na 93 FM. Aconteceu um episódio, a Marcela vai contar pra gente lá na Lituânia, que é um episódio desses que tem tudo a ver com esse tempo, com este assunto, com esse tempo e com esse aspecto que está trazendo muita ansiedade. Os casos de coronavírus têm, de fato, crescido no mundo inteiro. Muita gente falando sobre esse assunto, tem muita fake news, muita notícia esquisita. E gente inventando muita história. É uma época que gente inventa muita história, mas tem gente que toma atitudes muito estranhas, né, Marcela? Atitudes estranhas e que ficam desesperadas, às vezes por muito pouco, porque a polícia lituana precisou intervir para libertar uma mulher que foi trancada no banheiro pelo próprio marido, que estava com medo que ela estivesse infectada com o novo coronavírus. A polícia disse o seguinte: fomos informados que um homem e seus 2 filhos adultos se recusavam a deixar essa mulher sair do banheiro depois que ela lhes disse que poderia estar infectada com coronavírus. Porque nem ela também sabia se isso poderia ter acontecido ou não. Ela teria dito ao marido que podia ter contraído o vírus conversando com alguém que veio do exterior. A polícia foi até a casa, não houve violência ou nenhuma denúncia, então uma ambulância foi chamada. A mulher foi submetida a um exame de sangue, que deu resultado negativo para o coronavírus. E até agora, apenas um caso de contaminação foi registrado lá na Lituânia. Então, Marcela, não tem nem motivo para dizer que tá, né? Ele achou, ele e os 2 filhos adultos, né? Sim. 3 adultos acharam que uma mulher, a mãe e a esposa, ela poderia estar, ela e aí que falou, prenderam, né? Ela no banheiro. Ela conversou com uma pessoa que veio de ela fora, falou, poderia estar, eu certo? posso estar. Aí eles acharam, prenderam ela no banheiro. E a decisão foi deles. E o isolamento é isso. Já que, então... Quase igual a Coreia do Norte. Tem que ficar no isolamento. A pergunta é, será que botaram comida? Quem chamou a polícia? Logo fiquei pensando, acho que o problema aí não foi não o fala na matéria quem chamou a polícia. Eu também fui buscar pra saber. Eu falei, curioso quem saber, que foi né? que chamou a polícia também? Essa mulher não deve fala. ter gritado, berrado. Uma vizinha, alguma coisa. Ou com celular, é possível, né? Mas por que a postura, a gente fica pensando, né? Não foi de auxiliá-la. De socorrer, né? Ajudar. Vamos levar ao hospital. Vamos tentar de alguma forma fazer um exame. É para você ver como o medo, ele ocasiona uma paralisação, porque lá na Lituânia é um caso só do coronavírus confirmado no país inteiro. Aí nós temos que nos informar, né? Questão de educação, tudo é educação, né? Nos informar, devemos ler sobre a matéria, o que deve ser feito, o que não deve, o que é fake news, o que não é fake news. Tem que ler. A melhor vacina para o coronavírus, enquanto essa vacina real não chega, é informação, né? Esclarecimento, para que a gente possa lidar com essa situação. E a falta que também vai chegar. é a questão de não ter preconceitos, porque vivemos situações agora há pouco tempo e as pessoas que vinham de lá ou estavam aqui, já convivendo aqui, as pessoas estavam com preconceito até mesmo de conversar ou de receber as pessoas que Os chineses. Nesse caso dessa mulher, bastaria que ela ficasse num quarto e quem for falar com ela é que deveria usar a máscara, por uma questão de proteção. Mas só ela isso. nem sabia. Até que chegasse a ambulância e ela fosse encaminhada para um hospital, só para questão de precaução, para proteger ela e a família. As pessoas estão ficando em pânico, né? O medo está crescendo e cada vez mais, não só a falta de informação, mas também dentro das pessoas, elas são alimentadas com essa questão do medo. Então, toda hora, se você escuta e aí você não vê resposta, você não vê saída, você vai ficando com medo. E aí você tá no ônibus, uma pessoa espirra. Aquilo sempre literalmente espirrou. leva a Sempre espirrou, né? Total, né? Aí espirrou agora. Agora alguém espirrou. Uma tosse. Em qualquer lugar público, a pessoa espirrou, você imediatamente já começa a olhar. Né, Na Coreia do Norte está resolvendo fácil, estão eliminando os contaminados. Não quero pegar. Mas realmente vai dando um pânico na gente, porque você não sabe como lidar com uma epidemia. Como é que você vai lidar com uma situação dessa? Claro que isso vai estar chegando no Brasil, vai chegar no mundo inteiro. E esperemos que tenhamos a vacina, né? Agora, interessante é o seguinte, o sarampo é uma doença que estava morta e alguém ressuscitou. Exatamente. Ela veio de volta.
as pessoas começaram a dizer que não podia vacinar, que é melhor não vacinar. Nós todos aqui, em criança, possivelmente ou certamente fomos vacinados e possivelmente fomos vacinados outra vez. Eu já fui. Eu também. Sim. Então é o seguinte. E mata mais, né? Aí, exatamente isso. A gente está assim, totalmente aberto para uma doença que realmente tem um índice de mortalidade alto. O coronavírus, ele tá aí. Não é brincadeira. Sem dúvida. Não é uma brincadeira. Não, uma molezinha, uma gripinha. O pessoal de vez em quando dá uma amenizada. Mas é inferior à influenza. Com certeza. É inferior a todas essas outras. Mas o medo, porque é uma questão mundial. A pessoa fica falando, rapaz, isso é um vírus que vem, esse vírus está mudando, está mutando, né? Isso. Esse vírus está não sei o quê. Aí vem um negócio da Itália. Aí não fala mais da China. Entendeu? A China parece que diminuiu. A sensação que a gente tem, né? A sensação que agora é só a Itália. Todo mundo que está no Brasil, salvo melhor entendimento, veio ou teve contato com alguém que veio de lá. Estaria viajando hoje para a Itália. Estaria lá? Às 4 horas. Não vai mais. Agora não é bom. Mudou nem por causa falar disso, que você viajou para a Europa. Mudou a agenda por causa disso. Precaução. Sim, mas vai ter um buzinaço quando o senhor chegar lá na próxima vez. Missão Impossível, aquele filme Missão Impossível, deixou de filmar lá na Itália por causa disso. É sério? Tiveram que mudar. Missão Impossível? Com esse título? A gente percebe o seguinte, que no Ceará, 250 pessoas morreram. Questão da polícia, né? Morreram. E a gente percebe que... Por causa da greve. Por causa da greve, né? Então, mortes acontecem, a gente não percebe... E não cria essa indignação. É claro que o medo é importante, porque o medo vai te dar instrumentos para você se precaver. Verdade. Tá? Então, o medo tem que ser usado para o nosso bem, não de forma irracional. Agora, é um momento difícil da humanidade, temos que ter esclarecimento e confiar na ciência, nos cientistas, né, que estão fazendo um trabalho, e com certeza isso vai passar. Israel está fazendo um belo trabalho e a vacina está para sair no máximo em 3 meses. O Brasil. O Brasil está fazendo um excelente 2 dias, gente, para conseguir o genoma, né? Então, um cuidado muito grande. A gente vê que o poder público, né, nesta área especificamente, em todos os níveis, existe um desdobramento disso aí. Só lutando para poder trazer paz em relação a esse assunto. Mas veja, existe um clima, né? Exatamente. Esse negócio do clima, entendeu? Que você pode ver o seguinte, gente. Pânico, né? Por exemplo, farmácia, poucas delas, as que tem, estão recebendo a máscara agora. E gel não Ontem tem mais mesmo também. eu vi uma farmácia, eu cheguei, tem máscara? Só para ter a informação, né? Porque eu já tô com a minha caixinha, né? Há muito tempo já. Eu precisei usar isso durante muito tempo, né? Aí quando chegou, o cara falou assim, chegou agora, tava lá. Agora, gel tem álcool gel? Não tem. Não tem, gel não tem. E tem gente, escuta só, que tem um monte de álcool gel em casa e não compartilha. Isso. E os preços se multiplicaram. Igual a da água no Rio de Janeiro. Entendeu? Né? O camarada que estava pronto que tem uma empresa que produz, se o contrato assim, olha, não vai dar. Aí dá um tempinho e aparece numa outro lugar, numa farmácia diferente. Então é um período assim, tem que ter calma. Pessoal quem tem álcool gel, é água com sabão. Perfeito. Não é isso? melhor. Vai lá, Marcela, vai pro microfone. Explica aí para nós, Eu ia por favor. falar exatamente isso. As pessoas estão preocupadas com o álcool em gel. O álcool em gel é bom, mas não substitui a água com sabão. Olha. A dica dos especialistas é lave as mãos. E aqui uma atenção, lave as mãos direito, porque tem gente que acha que lava a mão direito e não lava. É do pulso para baixo, entre os dedos, debaixo das unhas. Não lavar a mão direito. O álcool é bacana? É bacana. De repente você está na rua, precisa para alguma coisa, mas não substitui a lavagem da mão. Então tá ali, tá na altura daquilo que você pode usar. Você está desesperado correndo atrás do álcool e deixa de fazer aquilo que você realmente pode fazer. Tem gente que deixa de lavar a mão para passar o álcool. Não adianta nada. E o nosso sistema imunológico também deve estar fortalecido. Nosso sistema imunológico, atividade física, sol. É verdade. Da seriedade, que é o assunto. Aqui, só para descontrair aqui um pouquinho. Alguém colocou assim no Facebook, dizendo, passou-se o carnaval, beijaram mais de 200 bocas, e agora quer passar álcool na mão. É verdade. E é uma verdade, é uma realidade. Então, temos que ter o cuidado, temos que ter o cuidado, temos que ter a proteção, mas não precisamos fazer esse alarme todo diante dessa situação, muito menos ter preconceito
das pessoas que são de outros países. E o pastor João falou uma coisa que é importante lembrar, a questão da sua alimentação, é você trabalhar a sua imunidade. Fortalecer a imunidade. Fortaleça a sua imunidade, esteja bem, esteja preparado. Um ouvinte nosso aqui está dizendo, é para lavar a mão com a água da SEDAI? Já vem com detergente essa? Tá perguntando aqui o nosso ouvinte. Inteligente. SEDAI já mandou com detergente. O nosso ouvinte Arthur está perguntando se é para lavar com a água da SEDAI. A SEDAI já estava precavida antes. Olha aí, já então sabia. É o seguinte, nós estamos com esse caso aí que é uma questão grave para ser resolvida, o cuidado, a informação fundamental, a alimentação já foi dada. Se a pessoa tá meio resfriada, a gente tem que aprender a espirrar. Sabe que eu não sabia que tinha que espirrar pro braço? Ah, não, mas você já tinha essa informação antes? Desde a influenza. Você tinha desde a influenza? Desde a influenza. Eu não peguei essa informação. Quando a influenza, eu achei muito atrás, interessante isso, porque tem gente que pega no cotovelo do outro. Tem cara que quer falar com você. Eu não pego mais, não é verdade? Isso. Ué, mas se é ali para você não espirrar na mão. não é isso? Blusa, não é isso? É aqui no cotovelo para você não espirrar nas mãos. Aí você espirra aqui e tudo mais. E aí é para você não espirrar em cima das. Tem gente que não tem. Tem gente que tem aquele espirro, que é um espirro, que parece um terremoto. Essa bomba atômica. E aí, aqui é bom. Faz um tsunami, molha todo mundo, não tem esse negócio? Nas dicas de etiqueta eu falei sobre isso. Só para acrescentar, Marcela, para você incluir na sua dica aí, porque você é ótima. O negócio do bolo, do parabéns. Entendeu? Não precisa ficar, né? Não, eu tô perguntando, porque é o seguinte, se a pessoa tem a velinha ali e a pessoa tá lá, se soprar a vela, não é a mesma coisa, não? Corre esse risco, não, Marcela? Corre. O que eu tô falando aqui, que a gente tá falando da questão do espirro, é você aprender de fato a espirrar, não prender, que eu até falei isso aqui nas dicas. Aprender. Eu falei nas dicas de etiqueta essa semana com o Cid, porque você prender o espirro também é ruim. Tá? Você pode ter complicações internas aí na parte cerebral. Muito educada. Então, acha que está segurando. Não. Pode soltar o espirro realmente. Né? Ele é perigoso. Mas espia aqui no seu antebraço, seu cotovelo aqui, por dentro da blusa. Agora, evita um pouquinho. Por exemplo, a questão, a gente até falou aqui na dica de etiqueta. Nesse período, faz a troca do cálice na igreja, só para dar aquela evitada, né? Quero estar e o pessoal que faz a ceia com o mesmo pão? Faz a ceia com o mesmo pão. O mesmo pão. O pastor reparte e com cálice passa o pão, o pão pro outro. Agora já dá aí o último que pega o pão, pastor, acho que eu vou na outra ceia. Quero sentar do seu lado. Mas diz que agora tem até a moda, agora é sério, a moda diz que agora é o Corona Kiss lá fora. Corona Kiss? O Corona Kiss é o beijo, assim, é o de longe. A mulher já conhece isso, né? Beija só de longe, assim. O pessoal tá se cumprimentando com os pés também, bate os dois pezinhos no outro. Só de longe, assim. Corona Kiss. É o quê? Fica meio receoso. Tem que ter o cuidado. Se a pessoa tiver, agora é aquela hora em que você tosse, a pessoa já olha pra você com um olhar estranho. E a gente tem que ter, assim, paciência, porque, eu já deixa só posso sair mais cedo, entendeu? Quem já tá lá, pegou o lenço. Né? Eu tava num culto no fim de semana, aí o pastor tava gripado, pregando no sábado. Cheguei da Itália. Aí ele disse assim, porque eu tava viajando, e ele ficou, aí as pessoas do meu lado, Marcela, pelo amor de Deus, pra onde ele foi? Falei, concentra que se o senhor não guardar a cidade, e vão vestir a sentinela. Muito bem, minha gente, são informações importantes, são coisas do nosso dia a dia, tá todo mundo aí falando sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez a Marcela Bastos pela sua contribuição. Estamos juntos no Debate 93. Debatedores queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Gilson Bifano, quero acrescentar aqui a sua fala final, Pastor Gilson, os parabéns aqui da 93 FM ao Ministério Oicos, do qual o senhor fundou, lidera e tem servido a família cristã, a família não cristã, a família brasileira ao longo dos últimos 23 anos. Parabéns, pastor, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, JR. 23 anos lutando. Nossa missão é advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Amanhã, o Ministério Oicos faz 23 anos ajudando as igrejas no trabalho com famílias, conscientizando as igrejas
que é preciso pregar o evangelho em primeiro lugar, mas também em segundo lugar é trabalhar seriamente com famílias, porque família é um projeto de Deus. Muito bem. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigada a todos os ouvintes que mandaram mensagem para mim. Eu queria dizer para vocês que eu vou estar na Barra às 10h30 nesse domingo. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, querido, forte abraço. Muito obrigado, JR, a todos os debatedores da mesa, e também quero agradecer aos ouvintes, em especial a minha esposa, a pastora Aninha. Um abraço para todos, Deus abençoe. Pastor João Neres, obrigado, querido, Deus o abençoe, seja bem-vindo ao nosso time. Obrigado, pastor JR. Quero mandar um abraço pro pastor Jean Max, que estaria aqui hoje. Cheguei na vaga dele. E um abraço para todos os irmãos ali do Centro de Convenções em São Cristóvão, para os alunos do seminário lá em Vilar dos Teles, que pediram também um abraço da 93 FM. Um abraço para todo mundo, né? Maravilha, né, Marcelo? Os alunos acompanhando a gente lá. Aluno tem que prestar atenção, direitinho, hein, gente? Ó, fica ligado, hein? Ó, parabéns hoje, então, pro pastor Jailton Barreto Rangel, da Primeira Igreja Batista do Ingá, ali em Niterói. Hoje também a gente se alegra pela vida do pastor Israel Correia, ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Família Restaurada em Realengo. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Lindalva. Já amanhã nós nos alegramos em Deus e celebramos a vida da pastora Catarina, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Parque Colômbia, pastor Alex Silva, da Assembleia de Deus Tempo de Conquista, em Deodoro, e da pastora Benedita das Graças, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Parque Colômbia. Muito bem, vamos agradecer aos nossos aniversariantes, celebrando com eles, e quem está fazendo aniversário, quem fará aniversário no domingo, nós vamos celebrar na segunda-feira. Manda pra gente, tá? Um beijo pra todo mundo, obrigada pela companhia, até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir, essa for a nossa, a vontade dele, e até amanhã pra você que me acompanha aqui, amanhã às 3 horas da tarde. 3 horas, quem vai estar com vocês amanhã? Amanhã a gente vai estar com a cantora Mariana Guiar e a pastora Kézia. Pastora Kézia, qual o tema de amanhã? Como deixar as marcas do passado para trás e seguir feliz pro futuro. Jesus toma conta. Então, o tema de amanhã, tema quente, hein? 3 a 5. De 3 a 5. Pastora Kézia e a cantora Mariana Guiar. Você, Marcela Bastos e Marcinha Cartier. Marcinha vem de bicicleta? Não. Vai virar de carro. De carro. Muito bem, estarão juntos aqui acompanhando as amigas amanhã às 3 horas da tarde. Nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor por esse tema, pelos assuntos que nós conversamos hoje, agradecendo pela vida dos aniversariantes do Ministério Oikos, pedindo a bênção de Deus sobre as amigas amanhã, sobre todo o povo de Deus que nos acompanha, sobre todos aqueles que estão conosco em todo o tempo aqui, sendo suporte na nossa vida espiritual, guardando e orando pelas pessoas que precisam e que passam muitas dificuldades e lutas. Nós vamos orar também, minha gente, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós temos orado por isso todos os dias há muito tempo e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento especial, esclarecimento da tua palavra. Colocamos ao Senhor todos os pedidos, em especial em suas mãos, daqueles que estão enfermos, daqueles, só Senhor, que precisam da graça, da misericórdia, de uma cura divina, que o Senhor possa tocar e visitar cada uma dessas pessoas e que recebam, Senhor, saúde nesse momento. Queremos te apresentar, Senhor, aqueles que estão trabalhando, queremos te apresentar todos os aniversariantes do dia, que o Senhor possa coroá-los com toda a sorte de graça em Cristo Jesus, começando pela saúde. Pai, nós queremos te apresentar também a irmã Nilda Ataliba, Senhor, que foi acometida de um AVC. Queremos declarar na tua palavra que o Senhor Jesus tomou sobre si as dores e as enfermidades pela sua pisadura. Olha, Senhor, nós declaramos saúde e que ela esteja curada. Abençoamos a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.